Bom dia, queridos irmãos. Hoje, dia 28 de fevereiro, desejamos deixar-nos iluminar pela palavra. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Com a palavra de hoje, continuamos a meditação de ontem e podemos renovar o propósito que tomamos. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Isto é, sejam perfeitos, porque o amor de Deus foi derramado abundantemente nos vossos corações e ensina vocês a amar como Deus ama. Deus não nos manda fazer coisas impossíveis. As ordens de Deus sempre vêm com a força para cumpri-las. Portanto, Deus abriu o nosso coração ao amor e nos capacita a amar como Ele ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amai os vossos inimigos. Sem dúvida, irmãos, a palavra de hoje é uma autêntica revolução dentro da nossa cabeça. É uma autêntica revolução dentro do nosso coração, é uma revolução no nosso modo normal de enxergar as coisas. Jesus pede para revirar o nosso modo de pensar. Não existem inimigos se você não quer. Existe um ditado que diz assim: se um não quer, dois não brigam. O que significa isso? Que se para mim você não é meu inimigo, se para mim você não é meu inimigo, então você é meu irmão. É um irmão que me machuca, que me fere, mas você é um irmão. Então, quem decide se você tem inimigos é você mesmo. O próprio Jesus dá testemunho disso quando, no momento último do máximo sacrifício na cruz, ele ora pelos carrascos que o estão matando e por todos aqueles que são a causa da sua morte. Queridos irmãos e irmãs, o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o amar os inimigos e perdoá-los. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. Romanos 5:10. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo do mais afastado. O apóstolo São Paulo traçou um quadro incomparável da caridade. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Este mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoa, mas não com o ódio ao mal que este pratica. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. O sermão do Senhor, longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga, dela absorve as virtualidades ocultas, faz surgir novas exigências e revela sua verdade divina e humana. Não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem faz a opção entre o puro e o impuro, onde se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. O Evangelho, deste modo, leva a lei à plenitude, imitando a perfeição do Pai Celeste, pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores, seguindo o modelo da divina generosidade. No Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não matarás, Mateus 5, 21, e acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado quando o homem quer deliberadamente seu mal. O ódio ao próximo é um pecado grave quando se lhe deseja deliberadamente um grave dano. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículos de 44 a 45. Irmãos, quando eu fiz a minha primeira experiência forte de Deus no Seminário de Vida no Espírito, lá na minha paróquia, quando ainda era uma jovem, a primeira coisa que senti foi que deveria perdoar uma pessoa que trabalhava comigo. A experiência tinha acabado num domingo, e na segunda eu estava no trabalho e logo cedo, antes de bater o cartão de ponto, senti uma voz interior: antes de bater o cartão, você deve procurar a Neuma e pedir perdão. Essa voz bateu lá no fundo do coração, mas com uma força tremenda. Foi tão forte o apelo interior, foi tão forte essa voz do Espírito Santo no meu coração que não pude resistir. Ao mesmo tempo que me ordenava, me dava forças e coragem para enfrentar a situação. Então, deixei o cartão na chapeira e fui procurá-la. Apesar da luta terrível interior, eu caminhava decidida a cumprir esta chamada de Deus. Eu devia amar e perdoar para não cair no risco da mentira. Como posso dizer que amo a Deus que não vejo, quando não amo a irmã que vejo e está ao meu lado? Ao vê-la, falei: Neuma, quero te pedir perdão por ter te ignorado e te perdoo também pelo que você me fez sofrer. Naquele momento, ela se derramou em lágrimas e eu também, e nos abraçamos e vi que de verdade havia perdoado essa irmã pelo que ela havia me feito sofrer, mas eu a também fiz sofrer com a minha ignorância e exclusão. Senti que o perdão entrou de verdade nos nossos corações. Não teve aquela coisa de te perdoo sim, mas fica bem longe de mim.
não era um perdão falso. Era um perdão fruto da misericórdia de Deus, que nos amou e perdoou por primeiro. Irmãos, sabemos que isso é difícil, mas nós podemos dedicar todo o esforço, sobretudo nesses dias que a palavra nos impulsiona, nós podemos dedicar todo o esforço e toda a oração para obter este milagre de Deus na nossa vida. E agora nós queríamos mostrar como que 10 passos, 10 degraus que podem nos ajudar neste perdão. É um momento muito importante para toda a missão Belém, porque à luz da palavra é Deus que nos convida ao perdão. Em qualquer país estejamos, qualquer coisa que estejamos fazendo, devemos aprender a perdoar. Este é o Evangelho que não pode passar batido. Então, meu irmão, vamos tentar devagarinho mudar o nosso coração. Queremos aconselhar para vocês 10 passos. E depois você pode escutar esta gravação várias vezes durante o dia para poder interiorizar isso. Diante de uma pessoa que você considera um inimigo, a primeira coisa é reconhecer humildemente a minha miséria pessoal, os meus pecados do passado. Antes de me concentrar no outro, eu posso fazer um exame de consciência. Será que eu tenho algo para me vangloriar? Será que eu sou melhor do que ele? Será que eu nunca errei no meu passado? A consciência da minha miséria e das minhas fadigas me faz enxergar tudo de uma forma diferente. O primeiro passo para construir em nós o perdão é reconhecer humildemente a nossa miséria e o nosso pecado do passado. O segundo passo para aprender a perdoar é se confessar, reconhecer a minha culpa atual, não somente a minha culpa do passado, que Deus me perdoou, mas reconhecer a minha culpa atual. Atenção, porque se eu não faço experiência de misericórdia, eu não me torno misericordioso. Se eu não me encho com a misericórdia de Deus, eu não consigo ser misericordioso com os meus irmãos. Então, o segundo passo é procurar a confissão. O terceiro passo é adquirir consciência que Deus nos perdoou coisas bem mais graves do que as culpas do nosso irmão. Adquirir consciência, fazer memória de que Deus nos perdoou coisas bem mais graves do que as culpas do nosso irmão. De repente, no meu passado, eu me tornei responsável de um aborto, ou eu realizei um aborto, e hoje eu fico sentido porque uma pessoa me olha mal. Mas o que eu fiz com aquela criança que matei? E Deus me perdoou. Neste momento, neste terceiro passo, a diferença do primeiro, a atenção é colocada sobre Deus. Eu me concentro sobre o extraordinário amor de Deus. Se Deus tratasse a mim como eu trato os meus irmãos, o que sobraria de mim? Um montinho de cinza? Então, atenção, o terceiro passo é olhar atentamente ao nosso Deus, que nos perdoa. E o quarto passo é sentir-se perdoados por Deus. Sentir o perdão de Deus em mim. Neste passo, eu me concentro sobre a experiência do perdão. Todo mundo se lembra daquele fato da mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, que entra na casa de um fariseu, onde Jesus está jantando, e chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas e realiza a unção com perfume. E
o fariseu se escandaliza. Se este fosse um profeta, saberia quem é que está tocando nele. E Jesus responde: Simão, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando ele fala para esta mulher, ele inverte. E Jesus fala: muito te é perdoado, porque você muito amou. Estas duas coisas são unidas, entende? Precisa fazer experiência do perdão de Deus para poder doar o perdão aos outros. É o quarto passo. O quinto passo, este é muito especial: reconhecer que a ferida está mais em mim do que no irmão que me machuca. Atenção, reconhecer que a ferida muitas vezes está mais em mim do que no irmão que me machuca. Por exemplo, se eu tenho um corte na mão e de repente o irmão vem com muito entusiasmo e quer me dar a paz, quer me dar uma saudação, aperta a minha mão, aí eu dou um pulo de dor. Mas que culpa ele tem? Ele não sabe que tem uma ferida na minha mão. E de repente em mim nasce o ódio, nasce a raiva. Eu não gosto, não quero. Mas qual é a culpa deste meu irmão? Entende que muitas vezes quando a gente fica machucado não por causa do irmão, mas por causa das feridas que eu já tenho, e que não é culpa do irmão. Pensar nisso nos dá uma grande sabedoria para não descarregar tudo em cima do nosso irmão. Continuando este quinto passo, podemos também dizer que às vezes o defeito do outro se encontra mais em mim que no outro. Jesus disse muito claramente: como você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Como você quer corrigir o defeito do irmão quando você tem o mesmo defeito 10 vezes pior? Devemos ser muito realistas, porque o fenômeno da projeção, projetar no outro a trave do meu olho, é muito frequente. E tomar consciência disso é sabedoria. Sexto passo: reconhecer que o irmão não tem todas as culpas que eu jogo em cima dele. Eu posso analisar bem as circunstâncias que levaram ele a isso. Pode ser que se encontrava num momento difícil. As circunstâncias são importantes para justificar o irmão. E agora vamos para o sétimo: enxergar o irmão como Deus o enxerga, sem colocar em cima dele os meus rótulos. Acho que todos aqui se lembram dos 10 mandamentos do evangelizador. Acredite firmemente que todos podem mudar e nunca fale: este cara não presta. Você não sabe o poder da graça. Então, enxergar o irmão como Deus o enxerga, com infinita esperança que ele mude, é o sétimo passo. E o oitavo passo do perdão: tentar entrar no coração do irmão para sentir o que ele sente. Tentar entrar no coração do irmão para sentir o que ele sente. Descer no coração do irmão, sentir a tragédia, sentir o sofrimento do irmão, sentir o coração do irmão bater. E aí iremos entender ele a partir do ponto de vista dele. E o perdão jorrará mais fácil dentro do nosso coração. E o nono passo é rezar. Quando tudo é difícil, quando realmente sentimos que faltam as forças para dar o primeiro passo, então é o momento de rezar. Eu posso rezar a Ave Maria, posso rezar o terço, rezar por aqueles que nos perseguem. Não pelos inimigos, porque não são inimigos, são irmãos que estão equivocados, que nos perseguem. São irmãos vítimas do demônio que eu devo arrancar da boca do demônio, não enfiar ainda mais dentro da boca dele. E Jesus fala muito forte, muito claro: rezem
para aqueles que vos odeiam. Enfim, último passo, que é o passo que mais está no coração de Jesus, sentir que somos um único corpo. Sentir que somos um único corpo e o corpo de Cristo. Às vezes, quando uma pessoa vem me procurar e fala: aquele irmão não presta, ele me ofendeu, ele é um preguiçoso, ele é tudo o que não é bom, precisa puni-lo. Eu digo: sim, você tem razão, ele merece uma martelada mesmo. Então você pega uma marreta de 10 quilos e se prepara, levanta a marreta, mira bem e dá a martelada mais forte que você puder. Só saiba que este irmão é o teu dedo pequeno, porque faz parte do teu corpo. Você pensa nisso e depois bate mais forte que você puder no teu próprio dedo. Aí você irá entender o que é fazer parte de um único corpo. Você entende que não é este o modo para corrigir. E se você parte com essa ideia que somos um único corpo, tudo irá mudar dentro de você. Então, que esta seja uma luz para o nosso caminho no dia de hoje. Esses 10 passos possam nos ajudar hoje e sempre. Paz e alegria para todos, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida nessa quaresma se renove a partir dessa experiência do amor e do perdão de Deus. Paz e alegria a todos.